Fala galera do mal, tô aqui em Massachusetts, nos Estados Unidos. Resolvi gravar esse vídeo. Mentira, tô em São Bernardo do Campo, São Paulo. E hoje, terça-feira, dia 19, foi lançada a campanha nacional do PSDB. E ao invés de bater panela, eu resolvi assistir, até para poder falar sobre. Eu acredito que sempre que a gente quer mudar alguma coisa, primeiro a gente tem que entender o que é essa coisa, ter algum ideal de como seria melhor e, se possível, um parâmetro de alguma experiência real. Enfim, não bati panela e assisti. E não superou minhas expectativas. Se o governo tá mal, a oposição caminha de mal a pior. Resumindo, 10 minutos de programas divididos em ataques ao governo, falácias e uma única proposta, que também não deixa de ser uma falácia. Enfim, o programa basicamente começa falando que mentir é errado, que o governo mentiu, que cometeu um estelionato eleitoral. Sem ingenuidade. Basicamente toda campanha vai sempre falar e mostrar a melhor verdade, o que não quer dizer mentir necessariamente, e nem que seja correto mentir. Mas você já imaginou a Coca-Cola no horário nobre chegar na Globo, intervalo da novela, e falar: consumam Coca-Cola, é gostoso, engorda, engorda. Tem componentes cancerígenos? Tem. Mas em compensação, você tem uma enorme e falsa sensação de alegria e inserção social. Beba. Jamais eles vão fazer isso. Se a gente for impeachmentar todo político que falou uma coisa em campanha e não fez, é que nem gritar pega ladrão no Congresso, cara. Não sobra um. Até porque não necessariamente foi falta de intenção. Às vezes o cara tem o ideal e realmente mostra o ideal em campanha. Às vezes não, às vezes é mentira mesmo. Mas às vezes ele tem um ideal. Mas aí o projeto dele é barrado porque não é constitucional, ou porque não teve maioria de votos, ou porque não cabe no orçamento. E aí é o seguinte, cara. É uma coisa muito relativa você simplesmente pegar e ficar acusando. Você falou e não fez, você falou e não fez. Porque se for assim, a gente já começa tirando o Alckmin, por exemplo. Porque na campanha eleitoral dele não existia crise hídrica. E ele é mais do que um estelionato eleitoral. Ele é um estelionatário em tempo integral. Porque semana passada ele disse que não existe a greve dos professores, por exemplo. E aí? Obviamente não podia ficar de fora o famigerado discurso anticorrupção. Discurso tão vazio e falacioso que ele é gritado pelos maiores corruptos. Exemplo, Agripino Maia, que estava nas manifestações aí pelo impeachment, e tantos outros ficha suja de diversos partidos que ficam gritando contra a corrupção como se a ficha deles fosse limpa. Enfim, no programa aparece o FHC falando da corrupção, que é o grande problema do país, de fato é um dos problemas do país. E ele diz que o pior, ele não começou no governo Dilma, ela começou no governo Lula. E mais pro final do vídeo, o Aécio, se eu não me engano, diz que todos têm que ser punidos, concordo. Inclusive quem sabia não fez nada. Aí agora, usando um pouco de memória ou um pouco de Google. A Petrobras é roubada desde os tempos da ditadura. Isso é fato. Mas o diretor atual, Paulo Roberto Costa, que está envolvido no esquema, foi nomeado pela primeira vez para um cargo político em 97. Mandato do FHC. Segundo a Polícia Federal, embora a Petrobras, como provavelmente a maioria das estatais, isso também acontece no mercado privado, seja roubada há 30, 40 anos, esse esquema da Lava Jato tem 15, segundo a Polícia Federal. Ou seja, começou no governo FHC e não Lula, como ele disse. Assim como o mensalão, que também é oriundo do PSDB. E por fim, eles falam que quem sabe do que está acontecendo e não faz nada tem que ser punido também. Concordam. E aí, se a gente for ver o caso da Lava Jato, aparentemente o PSDB recebeu 10 milhões para não investigar. Então eles sabiam e não fizeram nada. Foram corruptos como situação e são corruptos como oposição. Cadê a moral? Bom, algumas coisas do programa eu concordo. Sou totalmente contra a austeridade fiscal,
contra os cortes populares que estão sendo feitos, porque quem está sentindo é o povo. Dado o cenário internacional, até o cenário interno, talvez isso fosse necessário mesmo. Mas, antes, eu acho que tinha que cortar na própria carne. Isso o governo não fez, não está fazendo, pelo menos não da maneira que deveria fazer. E cortar na carne de quem tem. E aí, através de auditoria da dívida, taxação de grandes fortunas, de grandes heranças, enfim. Concordo, isso eu concordo. Tá tirando do povo mesmo, não é mentira. E não deveria ser assim. Quanto ao restante do que eu falei aqui, eu não sei se eles concordariam comigo. Auditoria da dívida, taxação de grandes fortunas, enfim. E claro, né? De novo, memória e Google. Aécio, se fosse eleito, levaria Armínio Fraga como ministro da Fazenda. Um cara que também arrochou salário, que já disse em entrevista que o salário mínimo valorizado é ruim para a economia. Enfim, e vale lembrar também que nisso de fato ele foi mais sincero. Ele disse durante a campanha dele várias vezes que ia tomar medidas impopulares. O que vocês acham que eram medidas impopulares? Proibir o Pablo de tocar? Ia ser a mesma linha de corte e reajuste. Se ia ser pior ou melhor, em 2018 vocês tentam descobrir, porque agora já é. E falando da proposta, a única proposta que eles de fato fizeram foi em relação à redução de ministério. A solução do Brasil é reduzir ministério, porque o PT tem 40 ministérios. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui e eu vi que esses caras que estão sugerindo isso, eles tinham 14 ministérios a menos. Mas se você analisar o valor da inflação no período, eles gastaram mais. Com 14 ministérios a menos, gastaram mais. Então, será a solução mesmo? Só cortar ministério? E outra, para um país que eu concordo, aliás, que tenha que cortar. Acho que a máquina é cara, ineficiente e inchada. Não toda a máquina pública. Funcionarismo público é falho em vários lugares. Falta RH e falta grana para RH. Saúde, segurança, educação, enfim. Mas falando assim do nicho ali, também acho que tinha que cortar ministério. Mas só essa é a proposta de vocês? Quanto isso ia mudar, de fato, na sétima economia? Chega a 1 bilhão, como diria o Ciro Gomes? Chega a 1 bilhão essa redução? Mudaria alguma coisa? Então, na boa, oposição, bom não tá. Precisa mudar? Precisa. Mas apresenta a proposta, porque se for para ficar nessa falácia, menos, bem menos, quase nada.